Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Bariátrico, chegando aqui agora. A gente estava de férias, passei uns dias de férias, foi delicioso, foi muito bom, descansei, mas já cheguei fazendo tanta coisa, organizando a casa, tive aula de pós-graduação no final de semana e assim, a vida continua, né? Então vamos lá, sejam bem-vindos a mais um Café com Bariátricos. Bom dia, como é que vocês estão? Vamos chegando, meninas maravilhosas. Aqui é o nosso Café com Bariátricos, é o nosso encontrinho semanal pra gente cuidar do corpo, da mente e do espírito. Saudade também, coisa boa ter você aqui, fique por aqui. Quem já se deu um presentinho hoje? Água, shot, chá, tudo que faz bem pra saúde é presente, tá, gente? Pro nosso corpo. Nosso corpo, ele também precisa de presentes. Olha quem tá aqui, a Rose. Quanto tempo, Rose, querida? Quem já fez alguma atividade física? Quem já fez uma caminhada? Hoje eu só tomei água. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é um cantinho para você olhar para sua bariátrica com carinho, cuidar da sua saúde, aprender a se cuidar, conhecer um pouco mais do seu corpo, aprender como chegar ao peso meta. Eu te ajudo a eliminar de 5 a 20 quilos com a nutrição integrativa que cuida do corpo, mente e espírito. Então vamos que vamos. Já me conta quem tá aqui, me fala seu nome, a cidade onde você tá falando. Adoro saber, gente, de onde vocês estão me escutando. É tão bom saber. Às vezes tem gente do Japão, da Alemanha, da Bahia, do Ceará. É muito bom. Gente, eu só não encontro o Piauí, hein? Cadê meus conterrâneos do Piauí? Gente, cadê? Eu nunca vejo o Piauí por aqui. Então vamos lá. E também conta o seu tempo de bari, né? Eu sou Michele Bezerra, sou nutricionista bariátrica, integrativa, cristã. Eu trabalho com nutrição bariátrica há 20 anos. Então vamos que vamos. Olha aí, da Paraíba, que legal, Marte. Seja bem-vinda. Olha só que... Gente, Nordeste é maravilhoso. Quero ir na sua cidade, tá? Eu estive... Não fui a Paraíba. Mas eu estive na Paraíba na pandemia. Assim que começaram a liberar as coisas, liberou viagem, aí eu fui pra Paraíba com minha família. Foi maravilhoso. E hoje nós vamos conversar, gente, um pouquinho sobre assunto que não trava só o seu emagrecimento, mas pode travar a sua vida inteira. Nós vamos entender o intestino. Vocês conhecem? Eu tive um final de semana inteiro de aula sobre saúde, não sobre saúde intestinal, sobre inflamação intestinal, doenças inflamatórias. E eu gosto muito de doenças inflamatórias intestinais. Eu gosto muito de trabalhar do intestino, de conhecer o intestino. E eu quero falar, cada dia reforçar mais com vocês a importância do intestino, do cuidado com a saúde intestinal para o sucesso da sua saúde, não só da saúde, mas da bariátrica. Já vou pedir para você compartilhar a live com os bariátricos, amigos, com a pessoa que precisa ouvir, entender um pouquinho da saúde intestinal, que você sabe que ela sofre com o intestino. Assim a gente vai conseguir combater o reganho de peso, que a cada dia é mais crescente, ajudar a cuidar da saúde das pessoas, tá? Então, quando você faz isso, você é meu ajudante aqui em disseminar o meu conhecimento, e ajudar muitas pessoas, tá, gente? Tem muita gente que é beneficiada, graças a Deus, através do conhecimento que eu compartilho com vocês, tanto nas lives quanto nos vídeos curtinhos. É muito bom. 11 meses de bari, Marte, que legal. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Então, gente, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre saúde intestinal. Então, quando o seu intestino adoece, tudo trava, tá? Interfere na sua saúde emocional, no seu emagrecimento e também atrapalha até a sua fé. Você acredita nisso? Eu quero te explicar o porquê hoje. Então, eu vou te explicar um pouquinho sobre saúde intestinal e eu quero que você entenda que o cuidado com a saúde intestinal é a chave para o sucesso da sua bariátrica, tá? Do seu emagrecimento. Então me conta aqui, você já se sentiu inchada,
cheia de gases, intestino travado, intestino mais diarreico, aquele intestino que funciona várias vezes ao dia. E você já percebeu que quando você tá assim, você se sente mais, você já relacionou, mais depressiva, ou mais ansiosa, ou mais compulsiva? Já percebeu isso ou ainda não percebeu, não conseguiu diferenciar? E se você se sente assim, mais compulsiva, depressiva, ansiosa, beliscadora, tá? Não é coincidência, não, tá? Isso é um sinal que o seu intestino, ele é o centro das suas emoções. E quando ele adoece o seu corpo e também a sua alma. Sabia que está relacionado? Então, se você está sentindo aí com dores em qualquer área do corpo, reações na pele, aí vai de feridinha, aquele braço cheio de bolinhas, de dermatite, aquelas alergias sem fim, tá sentindo náuseas, com vômitos também, tá sentindo queda de cabelo, se você tá sentindo as unhas mais fracas, dores de cabeça, candidias de repetição, a mulherada sente bastante candidias de repetição, as que eu recebo, tá? Então isso tudo, meninas, a ideia é você ficar aqui hoje, pra você começar a entender como você vai colocar um ponto final nesses sinais e sintomas, pra você já começar a cuidar de você e se sentir bem com você mesma, tá? Então o intestino, ele é um órgão que ele é considerado o nosso segundo cérebro e hoje você vai entender ele por quê, tá? Então fique... Bom dia, Beth, bom dia, vocês estão chegando aqui, meninas queridas, que coisa boa ter vocês aqui. Então o intestino, ele é um órgão considerado o segundo cérebro e o intestino saudável é a chave para o sucesso do seu emagrecimento e não só do seu emagrecimento, mas do equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, tá? Então vamos entender, gente, primeira coisa que vocês entendam muito bem qual que é o papel do intestino no nosso organismo, na nossa vida. O intestino, ele é o órgão responsável pela absorção das vitaminas, dos minerais, em tudo que a gente come, tudo que a gente suplementa, lá no intestino que esses nutrientes eles são absorvidos. Viu? Então, se você não tá com várias deficiências nutricionais aí, com falta de vitaminas, sentindo queda de cabelo, dores no corpo, com alguma alteração hormonal também, primeira coisa que você tem que pensar é como é que tá o seu intestino, tá? Está indisposta, sem energia, como é que tá esse intestino? Então é muito importante você saber de tudo isso. No intestino também está relacionado com o nosso humor. Por exemplo, a pessoa quando ela está enfesada, ela está o quê? Cheia de fezes, constipada, com fezes acumuladas, fezes antigas, tá? E por que interfere no nosso humor? Porque no intestino, ele tem a liberação, a produção da serotonina, que é conhecida, apelidada como o hormônio da felicidade, que é o neurotransmissor. Então, se você está passando, por exemplo, por alguma depressão, está muito ansiosa, está tendo interferência na produção da serotonina. E é lá no intestino. Eu já estou começando a ligar o intestino com o cérebro, tá? Às vezes você está passando por depressão, aí você está fazendo acompanhamento psiquiátrico, está tomando remédios para a ansiedade e não pensou como é que está o seu intestino, não está cuidando do seu intestino. E se você cuidar do seu intestino, você pode ter certeza que você vai ter uma redução significativa da quantidade de medicamentos que você está tomando, ou até, quem sabe, eliminá-los, tá? Isso vai dependendo da sua resposta, do cuidado, do acompanhamento. E lá na frente, o médico ele vai entender se ele vai reduzir ou tirar esse medicamento da sua vida, tá? Mas não tire medicamento por conta própria, gente. Isso é avaliação médica, tá? Então, o intestino, ele quando tá bem, ele quando tá saudável, tem uma maior produção da serotonina.
E você vai ficar mais feliz, mais disposta, de bem-estar, com bom humor, sem ficar irritada com oscilação de humor. Tem gente que tem bastante oscilação de humor. Uma hora tá tranquilo, outra hora tá irritado e se irrita com facilidade. Tem gente que é explosivo, né, assim? Explode com qualquer coisa, fica bravo com qualquer coisa. E não é assim, precisa de atenção na saúde intestinal. Por isso que tem essa comunicação direta do cérebro com o intestino e do intestino com o cérebro. Porque está relacionado tanto com as nossas emoções, não só com a nossa saúde física, mas também com as nossas emoções, tá? E quando acontece um desequilíbrio, aí você aparece com ansiedade, com compulsões alimentares, com tristeza, com desânimo, com depressão. Viu, minhas meninas maravilhosas? Então, ou seja, quando você pensar em intestino, não pensa só na digestão, na absorção, na parte física, não. Ele também está ligado às emoções e também ao nosso cuidado, né, integral, viu? O seu bem-estar integral. Então, para você entender direitinho como é que funciona, eu quero te explicar. Eu já te falei da importância do intestino, agora quando é que você sabe que ele está adoecido? Se seu intestino está adoecido ou não. Quando você começa a perceber alterações de barriga inchada, gases, constipação intestinal, quando começa a apresentar deficiências nutricionais, falta das vitaminas mesmo, faz os exames, tá tudo baixo, ou então tá com queda de cabelo, unha fraca, sem energia, né, que é aquela indisposição, a imunidade está baixa, você adoece toda hora, tá tudo quanto é cheio de ite, rinite, sinusite, amidalite, mastite, todas as ites aparecem aí, além das ites, tá com osteoporose, tá reganhando peso ou com obesidade, além ou surgiu, ou tem histórico de câncer, ou algum diagnóstico recente de um câncer, tá? Tudo isso tá relacionado com seu intestino adoecido. Então você passa por uma queda de energia importante e além de uma baixa na sua imunidade. Sem falar na depressão, na ansiedade, na tristeza profunda que eu já estava falando para vocês, tá? Aí o brinde de tudo isso, desse pacote, engordar, um reganho de peso, viu? Então tem que ficar muito atento, porque se seu intestino está doente, o seu corpo inteiro sofre, do dedinho dos pés até a cabeça, tá, gente? Você vai perder sempre o ânimo, a disposição, viu? Então não é interessante. E isso interfere até no seu espiritual, porque você não vai ter disposição e nem ânimo para cuidar da sua saúde espiritual, para você ir para a igreja, para você ler uma Bíblia, fazer uma oração, tudo é desânimo na vida. E quando a gente fala de intestino, a gente não pode esquecer do estômago. O estômago do nosso corpo é boca, esôfago, que é um tubo que fica aqui até entre o peito, estômago e o intestino. O bariátrico, ele tem um estômago reduzido. Ele fez uma cirurgia de redução do estômago, né? Assim, uns apelidos aí que chamam a bariátrica. Só que o estômago, gente, ele é muitíssimo importante. O nosso corpo todo é importante, tá? Todas as funções. Mas no estômago tem a liberação do suco gástrico. No suco gástrico, ele é o ácido clorídrico, ele é ácido. Então o estômago, ele é responsável pela digestão. Ele vai pegar o alimento que você mastigou, passou no esôfago e quando chega no estômago, aquele suco, ele vai processar ali para tornar uma pastinha, tá? Para quando chegar essa pastinha do quimo no seu intestino, o seu corpo absorver as vitaminas e os minerais de tudo que você comeu e o que não prestar, ele vai eliminar no formato de fezes. Aí você tem que saber como é que tá a liberação desse estômago, porque o bariátrico já tem desse ácido clorídrico, porque o bariátrico ele já tem uma menor produção do ácido clorídrico.
Por isso que você passa por dificuldade em consumir proteínas, às vezes não consegue comer carne direito, frango, peixe, às vezes não consegue tomar o seu whey, porque você enjoa do sabor e outro pela digestibilidade. Aí você começa a surgir algumas intolerâncias alimentares, aí você começa a identificar resto de alimentos nas fezes, que já mostra uma mastigação ruim e uma digestão ruim. Aí encontra tomate, folhinhas, o que mais pode encontrar nas fezes? Gente, gordura boiando no vaso. Eu sempre pergunto isso tudo para meus pacientes. Ei, tá com gordura boiando nos vasos? No vaso? Resto de alimento nessas fezes, tá aparecendo ou não? Tá fermentando muito gases após a refeição? Ou a barriga tá inchada com gases o dia inteiro? Tá? Isso tudo está relacionado ao seu processo digestivo e à sua função intestinal. E quando você está com baixa produção, tem baixa produção do suco gástrico, associado a tomar líquidos durante as refeições ou a mastigação ruim, você começa a surgir, a desenvolver uma disbiose, que é aquele desequilíbrio das bactérias do seu trato gastrointestinal. E seu corpo começa a gritar, a pedir socorro. Entendendo, meus bares? Aí o bariátrico já não tá com o processo digestivo direito, já não tem um ácido clorídrico adequado, às vezes não mastiga direito. Eu sei que no início, quando você não mastiga bem, você entala, mas chega um momento após a bariátrica que você consegue comer até pedra, não é assim? Pois é. E isso tudo te leva a ter deficiências de vitaminas, de minerais, começando pela deficiência da vitamina B12. Então você que fez cirurgia bariátrica, todo mundo tem que ter atenção à vitamina B12, tá? Principalmente o bariátrico ou quem fez uma cirurgia importante no estômago. Que às vezes a pessoa não fez a bariátrica, mas ela teve um câncer no estômago e diminuiu o estômago ou teve que tirar o estômago inteiro. Tá? Então tem que ter muita atenção à vitamina B12. A vitamina B12 não tem que estar menos de 700 quando você pegar seu exame de sangue. Porque eu recebo pacientes com a vitamina B12 200 ou 100 e pouquinho. Gente, é muito baixo. Aí já interfere na sua parte neurológica. O nosso corpo é todo conectado, tá? Mas eu vou fazer uma live só de vitamina B12 para vocês. Então, quando você cuida do seu estômago, né, repondo enzimas digestivas, tomando uns chazinhos digestivos, isso tudo já começa a facilitar e melhorar a absorção desses nutrientes. Quando aquela pastinha chamada quimo, ele chega no seu intestino, ali tem umas vilosidades, a gente chama de vilosidades intestinais, que são responsáveis, porque é o nosso filtro, a nossa barreira intestinal. De acordo com a nossa alimentação, nosso estilo de vida, a gente vai tendo perda dessa barreira intestinal. Aí a sua imunidade cai, tá? Aí você fica cada dia mais inflamado. Aí você fica, quando você tem perda da barreira intestinal, você fica suscetível a várias doenças aparecerem no seu corpo. Por isso a gente tem que cuidar dessa barreira intestinal. Que aí quanto mais você cuida dessa barreira intestinal, que eu vou falar para vocês como é que você fazer, você aumenta a sua imunidade, você fecha a janela, a porta do seu corpo ali para surgir novas doenças. E além de tudo isso, você vai cuidando junto com das suas microbiotas, que são as bactérias saudáveis do seu intestino. Então, as bactérias saudáveis e as bactérias patogênicas, para predominar essas bactérias que promovem saúde, tá? A Márcia tá falando que a B12 dela tá 305, tá muito baixa, Márcia, tem que ser pelo menos 700, ok? Então, gente, por isso que vocês já estão começando a entender a importância de cuidar do intestino de vocês para prevenir doenças, para vocês combater a obesidade de uma forma séria, de uma forma certa. Porque, gente, infelizmente, as pessoas não entendem, né? Porque, nossa, mas por que eu fiz a cirurgia bariátrica e por que eu tô engordando? Por que eu já tentei tantas dietas e continuo nesse ciclo? Paro de fazer, engordo tudo de novo e isso vai ser a vida inteira?
Né? Não tem essas perguntas? Você faz essa pergunta aí na sua cabeça? Será que eu vou ter que viver de dieta a vida inteira? E infelizmente, gente, a obesidade, ela é uma pandemia. Sabe aquela pandemia que nós passamos? A obesidade é a nossa maior pandemia atual, porque ela está crescendo absurdamente no nosso dia, no dia a dia aí das pessoas. E infelizmente, as pessoas também têm a mentalidade, a maioria, de querer ser emagrecido, não pensa em emagrecer. E quando eu falo de cuidado com a saúde intestinal, é um cuidado, gente, diário e a longo prazo. É para sempre isso aqui, tá? Então é a forma certa de você prevenir, tratar a obesidade a longo prazo de uma forma efetiva. Não tem erro quando você foca na sua saúde intestinal de você reganhar peso lá na frente. Você tá fazendo uma coisa para a sua vida, não é uma coisa para amanhã, para hoje, para mês que vem, para as férias, para o casamento, tá? Porque quanto mais você cuida da sua saúde intestinal, mais você consegue absorver os nutrientes e depender menos de suplementos. O bariátrico, ele tem sim que preocupar com a suplementação e tomar a vida toda. Mas quanto menos você cuida da sua alimentação, da sua saúde intestinal, mais dependente, mais cara fica a sua suplementação. Quer ver a suplementação ficar cara? É quando o paciente fala assim pra mim: Michele, eu sumi daqui, já tem, 5 anos que eu sumi, não apareci mais. Ele chega faltando tudo, gente, faltando tudo. Aí vai ficar caro, porque a gente precisa resolver a situação, tá? Então, quero que fique bem certinho na cabeça de vocês a importância do intestino, tanto para a sua saúde física, mas também para a sua saúde emocional, o cuidado da sua mente, tá? Então, tá relacionado às suas emoções, como a depressão, a ansiedade, a compulsão, tá? Então, quando você cuida do seu intestino, você tá cuidando do seu corpo e da sua mente, aumentando a sua imunidade e combatendo as inflamações do seu corpo, ok? Então, minhas bares maravilhosas, não pense por quê? Por você fazer cocô todos os dias, por você fazer cocô 3 vezes ao dia, isso não é o suficiente para saber que seu intestino está funcionando bem, tá? Quando você vai ao banheiro, você tem que saber como é que tá a qualidade das suas fezes, como é que estão os formatos, como é que tá o formato dessas fezes. São fezes mais bolinhas, que a gente chama de fezes cápricas, são fezes mais amolecidas, são fezes que tem aqueles grumos, são fezes serpente, bananão, são fezes que estão no formato de água, com resto de alimentos, sem resto de alimentos, gordura boiando no vaso. Tem as fezes com a cor, tá esbranquiçada, tá amarelada, tá verde, tá preta. Viu sangue nessas fezes? Não viu sangue nessas fezes? Gente, olha o tanto de coisa que eu tenho que observar das suas fezes. Tem gente que não, Michele, eu não olho pra trás. Eu não olho pra trás, então eu não sei como é que são essas fezes. Bom dia, Cris, que bom ter você aqui, querida. Então, gente, tem gente que é igual pato, comeu, cagou. Tem gente que tem aquele peido ninja, né? Lento, porém mortal. Então, você tem que estar muito atento como é que tá a sua função intestinal, porque isso tudo tá falando como é que tá refletindo na sua saúde e tá começando a te trazer problemas a longo prazo. Intestino mais diarreico, intestino mais preso. Como é que tá isso? Tá? Então, presta atenção que eu quero falar pra vocês onde vocês mais erram, onde os bariátricos mais erram de uma maneira geral, tá? Porque vocês precisam entender pra, ligar um pisca-alerta. Então, como o bariátrico tem a redução do estômago, ele tem menor liberação do suco gástrico, consequentemente, ele também tem a menor liberação das enzimas, que fazem a quebra das proteínas, porque lá o pepsinogênio, gente, é uma enzima, é um processo justamente que acontece no estômago para fazer a quebra das proteínas.
Então, quando por você não ter essa mesma liberação do suco gástrico, você tem uma menor liberação da pepsina, você tem essa maior dificuldade em quebrar as proteínas. E isso tudo acaba prejudicando na sua absorção dos nutrientes, na digestão dos alimentos. Aí você fica com aquele pum mais fedido, aí você fica com as fezes mais fétidas, tá? Então tudo isso está relacionado. Então por isso você tem que dar uma atenção muito importante à sua mastigação. Você tem que dar uma atenção muito importante às enzimas digestivas. E, gente, enzimas digestivas, quando eu falo, você consegue isso até com os alimentos, tá? Com a papaina, comendo mamão, com abacaxi, que tem a bromelina. Então, você quando coloca um pedacinho dessas frutas ali, ou como sobremesa, ou colocar junto com as suas refeições ali no almoço, no jantar, você já está ajudando no processo digestivo. Quando você toma um chazinho ali após as refeições, você também já está ajudando nesse processo digestivo, tá? Então são estratégias naturais de baixíssimo custo que vocês precisam implementar no dia a dia de vocês e ter uma boa digestão, uma boa absorção. Gente, ó, o menos é mais, tá? Então eu sempre trabalho com vocês com um alimento, com a comida de verdade, com natural. E a gente consegue, gente, assim, tirar leite de pedra só com alimento. Pensa, é maravilhoso, tá? Então se você não tem a liberação adequada do suco gástrico devido à sua redução no seu estômago, você pode ter prejuízo aí na sua vitamina B12, então ela está sempre diminuída. Você pode também ter o ácido clorídrico, ou o ácido clorídrico, o ácido fólico também diminuído, que é a vitamina B9, e também anemias. Então você fique muito atenta, tá, meus bares? Muito atento com a mastigação, muito atento com a qualidade das suas fezes. Olhe para as suas fezes, saber como é que tá, como é que elas estão. Você falar para mim ou para um outro profissional de saúde como é que estão as suas fezes, tá? Porque isso a gente consegue analisar, avaliar como é que tá a sua saúde, ok? E também, gente, um outro ponto importante são a nossa microbiota. Hoje em dia já existem psicobactérias, pensa. Bactérias que atuam, por exemplo, numa depressão. Bactérias que atuam numa ansiedade. É muito legal, gente. Porque são bactérias intestinais que vão prevenir ou tratar, ajudar no tratamento de uma depressão, de forma natural. Então, hoje em dia, o intestino é um dos órgãos mais estudados, tá? Se eu falar de quais são as doenças mais estudadas, obesidade e câncer. Órgãos, intestino e cérebro são os mais estudados. Então a microbiota, ela é fundamental também para promover essa sensação de bem-estar, de prazer, de saúde, de prevenção de várias doenças, tá, gente? Então muita atenção com a microbiota. E a microbiota, gente, o intestino gosta de fruta, verdura e água, que são as fibras e a água. Então, como é que você vai alimentar essa microbiota? Como é que você vai ter esse intestino mais saudável? Fruta, verdura e água tem que estar nas refeições. A água tem que estar ao longo do dia. As frutas e as verduras nas refeições, tá? Porque elas fornecem fibras, vitaminas, minerais, ok? Então, minhas bares maravilhosas, quando você pensa, às vezes você tá aí inflamado. Como é que eu tô inflamada, Nutri? Se eu tô reganhando peso, se eu tô cheia de ite, rinite, sinusite, amidalite. Olha, eu entalei aqui. Se eu tô cheia de rinite, sinusite, amidalite. Deixa eu tomar só um golinho de água, gente. Ai, ninguém merece, né? Rinite, sinusite, amidalite, tá? E toda doença que termina com it,
é uma doença inflamatória, além da obesidade, do câncer e da osteoporose. São doenças que não terminam com it, mas também são doenças inflamatórias. Então, você tem que perceber, você tem que entender que a inflamação, ela não é só física, tá? Não é só nosso corpo físico que adoece, e muitas vezes também é espiritual. E, gente, e você tem que ficar atenta também como é que estão os seus sentimentos. Ressentimentos, mágoa. Eu lendo um livro, eu gosto muito de ler, tá? E hoje em dia, assim, a cada dia eu quero cada dia ler mais. É tão bom. A mágoa, nesse livro, é uma má água. Então, quando a gente tem mágoa de uma pessoa, mágoa de alguma coisa que aconteceu na nossa vida, a gente carrega uma má água dentro da gente. E isso nos adoece. Tá, gente? Então, fiquem muito atentos a esses sentimentos de mágoa. Eu depois que eu entendi na minha vida a importância do perdão, o quanto o perdão ele é libertador, eu não carrego mágoa de ninguém, nem de nada. Você acredita? Não carrego. Eu libero com... É claro que eu me chateio no momento da situação, né? Que a gente é de carne e osso. Mas de carregar, de pegar aquela pessoa pra minha vida e ficar com aquele sentimento ruim sempre. De jeito nenhum. Que seja feliz, tá muito bem. Que libera o perdão pra essa pessoa. Se tiver que pedir pra pessoa, assim, falar pra pessoa, tipo, me perdoa, eu te perdoo. Eu falo também. Tô falando, gente, é libertador. É tirar uma mochila de cimento das costas, tá? Então liberem perdão, não carreguem mágoa dentro da vida de vocês, porque isso também vai inflamando o espírito de vocês, a alma de vocês, tá, gente? Isso vai gerando vazio na gente e distanciamento de Deus. Viu? Então, o nosso corpo ele começa a ficar travado, a gente começa a ter dores que a gente não sabe de onde que vem. E aí começa a interferir no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. Tudo isso vai adoecendo. Vocês viram que eu falei da alimentação, agora eu falei de sentimentos, falei das emoções, tá? Então é tudo isso, esse pacote completo, a gente não consegue separar o nosso físico da nossa mente, do nosso espírito. A gente não consegue separar, nós somos tudo isso, nós somos os três, tá? Por isso que cuidar só da alimentação não basta. Você tem que cuidar, limpar de tudo junto. Cuidar do corpo, da mente e do espírito. Ó, Cris, tomo 10 gotas de óleo de copaíba, parece que parece óleo de água sanitária. Mas não é mas o número 2 não fica fedido? Ah, é? Olha só. Gente, olha só que interessante. Óleo de copaíba não deixa o número 2 dela fedido. Que coisa boa, Cris. Então, gente, muita atenção, porque o intestino desregulado, ele interfere nas suas emoções, interfere na baixa da serotonina, tá? Aí você começa a ter fome, uma fome que não é de açúcar, começa a comer muito doce, ficar compulsivo, ficar aquela beliscadora, que não é interessante, tá? Vocês sabem que eu fiz o jejum de Daniel, a primeira vez com meus pacientes, com vocês, meus seguidores, que foi maravilhoso. Nós fizemos no nós estamos em agosto, mês de julho. Foi maravilhoso, gente. E uma das alunas disse assim, Michele, eu achava que o meu problema era só no prato. Tudo que ela comia, né? Porque às vezes eu penso, eu tô gorda, eu tô obesa, sou obesa, porque com coisas que eu como. Prestem atenção. Mas não, no jejum de Daniel, ela percebeu que a ansiedade dela vinha da alma. Olha que interessante, presta atenção. Então, em 21 dias, ela conseguiu desinchar, ela voltou a emagrecer e, principalmente, ela voltou a se reconectar com Deus. Então, hoje ela falou, hoje eu sinto paz e isso tem refletido no corpo dela. Ela começou a emagrecer. Ela começou a equilibrar o corpo dela como um todo, corpo, mente e o espírito, tá? Então, você precisa, gente, ficar atento às 3 áreas do seu corpo, ao corpo, mente e ao seu espírito.
e com muita atenção ao que inflama o seu corpo físico. Hoje em dia, esse uso indiscriminado de medicamentos, alimentos cheios de agrotóxicos, cheios de aditivo químico, excesso de álcool, de cigarro, uso anticoncepcional a vida inteira. A mulherada toma anticoncepcional a vida inteira. Eu atendi uma moça semana passada e ela falou assim, eu falei, desde quando você toma anticoncepcional? Michele, a vida inteira. E ela tá separada do marido dela, já tem acho que não sei quantos anos, tem um tempo que ela tá separada do marido dela. E ela, Michele, eu não tenho ninguém, mas eu tomo porque eu suspeito. Ela não toma porque... porque ela sente muito na menstruação dela. No período menstrual, ela sente cólica, ela sente TPM, que é irritabilidade, etc. Então, ela já toma aquilo ali de uso contínuo, ela não menstrua, ela não sabe como é que tá o ciclo dela, como é que funciona o ciclo dela, porque ela toma anticoncepcional há 20 anos. Eu falei, pelo amor de Deus. Gente, isso é uma bomba hormonal. Aumenta a chance de câncer, de obesidade, de você ficar adoecida. Então, não, gente, não. Mas vou deixar gravado, tá, Keila? Então, ela tá falando que o assunto tá muito bom, mas ela precisa trabalhar. Bom trabalho pra você, um dia abençoado, Keila. Então, gente, é uma bomba hormonal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela não tá casada, ela não tá fazendo prevenção pra filha, ela sabe assim, e tá com essa bomba hormonal desnecessária, né? E existem também outros métodos mais naturais, gente, fiquem atentos, com tudo quanto é mais natural é melhor pro seu corpo. E o natural funciona demais, tá? Então o estresse inflama muito você, de acordo aí, não sei como é que tá a sua vida hoje em dia, né? Às vezes a gente passa estresse no trabalho, estresse no relacionamento, estresse na nossa vida, no trânsito, tem que acordar muito cedo, dormir muito tarde. Então tem que ver como é que tá isso tudo, porque isso tudo vai inflamando o seu corpo e você vai adoecendo de uma forma geral, tá? Eu vou abrir vagas, gente, pro dia 10 de setembro, pra próxima turma do jejum de Daniel. É maravilhoso, é um cuidado corpo, mente e espírito. E se você sente que o que falei aqui nessa live fez sentido pra você, lá a gente vai conseguir trabalhar todas essas questões no jejum de Daniel. São 21 dias pra gente cuidar do corpo, mente e espírito, tá? Pra você não passar por esse processo sozinho. Pois é, Rose, é muito comum esse estresse no trabalho, é muito comum. A gente pode deixar de trabalhar? Não, né? Então, o que eu falo, o que eu recomendo pra você? É claro, tem suplementos que ajudam no estresse, aliviar o estresse, tá? Como o magnésio, como a ashwagandha. Mas tentar, no final do dia, fazer uma atividade que te promova relaxamento. Sorrir é a primeira coisa, é maravilhoso, sabe? Você dá umas gargalhadas com pessoas que você gosta, num bate-papo, ler livro de piada, um momento seu, um momento de relaxamento, fazer uma dança, uma atividade física, mas tentar desestressar no final do dia. Mas desestressar de uma forma com saúde, porque às vezes a pessoa tem bastante estresse no trabalho, então no final do dia ela quer comer pizza, ela quer comer sanduíche, ela quer se encher de cerveja, como forma de relaxamento. E não é isso, tá? Então procurar sorrir mais, estar com pessoas que você gosta, fazer uma caminhada ao ar livre, fazer uma dança, fazer algo pra você. Uma pintura, ler uma coisa que você gosta, ler, sabe? O que você gosta de fazer, tentar fazer no finalzinho do seu expediente. Tirar ali uma horinha pra você. Ah, Michele, tem marido, tem filho, né? Pra você. Porque na sua falta, seu marido e seu filho, eles vão ter que se virar, tá? Então, assim, e você, senão você fica cada dia mais sobrecarregada, tá? Então, gente, vou abrir uma turma do próximo jejum de Daniel no dia 10 de setembro. Tô super animada, vou começar a divulgar aqui nas redes para vocês saberem. E sejam muito bem-vindas aqui toda segunda-feira de manhã. Eu estou com vocês no nosso Café com Bariátricos. A ideia é trazer informação,
conscientização, para que vocês possam aprender a se cuidar cada dia mais, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Vitamina B, a vitamina D, a B12, falou do FUN, a Rose falou. Ok, minhas bares maravilhosas, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, muito obrigada pela atenção, por estarem aqui comigo durante esse bate-papo maravilhoso, obrigada por compartilharem, obrigada pela confiança em meu trabalho e contem comigo, estamos juntos, viu? Beijo grande e fiquem com Deus.